E eu quero falar aqui agora do quinto personagem da cruz do Calvário, da crucificação. Para mim, todos os personagens têm a sua importância, têm a sua fala, têm aquilo que Deus quer falar comigo e com você através deles. Mas, para mim, esse que nós vamos falar hoje, é um cara extraordinário. Porque não foi um discípulo, né? Ele foi um discípulo, mas não dos 12. Não foi um cara que estava ali, sabe, sempre envolvido, sempre escutando Jesus. Não. Um cara que viu Jesus por bastidores, um cara que viu Jesus pela distância. Mas quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando Jesus morre, que, sabe, ele olha para os céus e diz: Pai, está consumado. E o Espírito é retirado do corpo. Aparece um cara muito interessante. O quinto personagem de hoje é José de Arimateia. José de Arimateia foi um cara diferente. Eu até quero ler para você o que eu coloquei aqui. Depois eu vou, obviamente, deixar aqui na descrição, como eu tenho deixado sempre para vocês, lá no nosso grupo do Instagram. Tá? José de Arimateia vai estar lá em Mateus, no capítulo 27, verso 57 ao 60, vai falar dele. Primeiro, ele era um membro do Sinédrio, ou seja, o cara que estava lá no meio das discussões, da onde prenderam Jesus, da onde levaram. Toda a armação aconteceu no Sinédrio, né? Tudo aquilo que fizeram com Jesus, tudo aquilo que queriam fazer, partiu do Sinédrio. E ele era um dos membros do Sinédrio. Ele estava lá vendo o que aconteceu de verdade nos bastidores, toda a podridão. A Bíblia fala que ele era um homem rico e influente. Ele pega Jesus, ele volta lá no Sinédrio e pede o corpo de Jesus. Ele pede: cara, eu quero o corpo desse cara. Pense só comigo, se Jesus foi morto por cruz, era a penalidade máxima na época para Roma, né, com um criminoso. As pessoas que eram crucificadas não tinham direito a túmulo, não tinham por que gastar um túmulo com essas pessoas. Eram pessoas banidas da sociedade, inclusive da sua morte. José de Arimateia vai lá, cara, e reivindica o corpo de Jesus e dá um túmulo para ele. Ele diz: não, eu quero esse cara, eu quero o corpo desse cara enterrado junto com a minha família, junto comigo, quem sabe daqui mais um tempo. Olha só, cara, ele não sabia, obviamente que ele não sabia o que estava acontecendo. Só que sabe o que é engraçado? Porque lá no livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 9, vai dizer o seguinte: foi contado com os transgressores, contudo, na sua morte esteve com o rico. Isaías, 700 anos antes, já tinha falado de José de Arimateia. Claro que ele não falou diretamente, não deu nome, né? Não deu CPF, nada da pessoa, obviamente que não, mas ele já colocou que Jesus teria, sabe, o corpo guardado por um homem rico e um homem influente. Para ver só como a Bíblia, ela se encontra, como a Bíblia é, né? Então eu queria deixar isso para você pensar um pouco. Olhe só como muitas vezes a gente precisa se mover de maneira diferente, né? Um ato de fé e honra, ele entende que a cruz exige um posicionamento público. Ele chega lá e diz assim: ó, não, cara, não importa o que vocês estão dizendo que esse cara é, eu sei quem ele é o Messias. Então sim, por mais que eu faça parte do Sinédrio, por mais que eu seja um cara influente, mas eu não quero saber, cara, eu quero saber que aquilo que vocês estão dizendo que ele é, não, ele não é esse cara, ele é o Messias. Ele vai lá, pega, né, o corpo de Jesus e leva e coloca no túmulo. Entenda que nós falamos sobre 5 personagens, né? Então eu quero resumidamente aqui falar que a graça que salva Dimas, a graça que restaura Pedro, a graça que fortalece Maria e revela João, agora ativa num ato público em José de Arimateia. Então, é muito mais do que apenas receber a salvação como Dimas recebeu. É muito mais do que ser restaurado ou posicionado como Pedro foi. É muito mais do que receber força e revelação como Maria e João. Como aconteceu com Maria e João. Nós precisamos de verdade. Manifestar o Cristo em todos os lugares. Saia de qualquer esconderijo. Deixe, sabe, esses lugares que você muitas vezes tem estado e se escondido. E apresente o Cristo para as pessoas. Se isso abençoou você, manda para alguém aí.
Deus te abençoe. Nos segue lá, @PR Maicon Madureira, no Instagram e no YouTube. Deus te abençoe.